Olá, meu nome é Ítalo Guedes, sou agrônomo, pesquisador e criador do canal O Agrônomo Vertical. Hoje nós viemos à região administrativa de Braslândia, aqui no Distrito Federal. Braslândia se notabiliza por ser provavelmente a região maior produtora de hortaliças, principalmente folhosas, e particularmente por sua produção de morango e de goiaba. Estamos na propriedade Verde e Cia, com o Hélio Lopes, o proprietário, produtor de hortaliças hidropônicas. Hélio, obrigado por nos receber aqui hoje. Queria, antes de tudo, saber como você começou na hidroponia. Você sempre foi produtor hidropônico, já produziu em campo? Como é que é a história? Não, inicialmente a gente tinha uma propriedade que produzia caixarias. Né? Caixaria Cenoura, seria o quê? beterraba, né? São produtos que vendem encaixados. Né? Então a gente começou trabalhando dessa forma e a gente tinha certa dificuldade porque tinha uma flutuação muito grande de preço. Uma hora o preço estava bom, outra hora o preço estava ruim e a gente tentou buscar alguma cultura que nos desse assim, uma agregação maior de valor. E não variasse tanto os preços? Que não variasse ao longo do ano, Perfeito. né, preço, né? Então a gente começou primeiro com tomatinho grape e hoje está dentro do nosso portfólio de produto. A gente mudou ao longo do tempo a produção. A gente iniciou no solo, depois passou para vaso e hoje está todo também no sistema NFT, que a gente pode ver posteriormente. E 2 anos depois de iniciar a produção do tomate grape, a gente buscou uma parceria para tentar entrar no mercado de hortaliças folhosas. Né? E o ramo de hidroponia, que eu já vinha estudando, tinha uma paixão grande por hidroponia, fui buscando formas de implantar e a gente implantou o primeiro módulo em 2013. Até então a gente tinha a hidroponia todas com bancadas individualizadas, né? Era um modelo pequeno. Já NFT? Já NFT, mas cada bancada com o seu reservatório, uma caixa de 500 litros. E a gente foi ampliando e chegou um momento que a gente teve que mudar, porque era muita bancada e muito reservatório para você ter que manejar. Lembrando que a bancada, quando ela é individualizada, você precisa de uma bomba, de um controlador para cada bancada. Para cada bancada. Você tem muitas vantagens nesse sistema, né? A questão da sanidade é muito melhor. Perfeito. Mas quando você tem muitas bancadas nesse modelo, você tem uma demanda muito grande de mão de obra para fazer o manejo. Mão de obra hoje é um problema. E mão de obra hoje é um problema. Então a gente tinha aí que um funcionário passava o dia inteiro só completando solução nutritiva, ajustando EC, pH. E como é telado, chovia, diluía a solução. Então a gente resolveu fazer mudar o sistema para um sistema coletivo, com um reservatório maior que abriga todas as bancadas e facilita o manejo da solução nutritiva. Então hoje você tem um grande reservatório único que joga a solução nutritiva para todas as suas bancadas. Coleta todas as bancadas. Todas essas bancadas que estão aqui hoje, deve ter em torno de umas 80 bancadas, vai tudo para um reservatório de 15 mil litros. E em torno de 10 minutos a gente já faz todo o manejo de calibração da solução, né, ajuste de EC. Então facilitou bastante a mão de obra. Você vê vantagens na produção hidropônica em relação à produção em solo? Quais são as principais? A hidroponia é uma tecnologia para o período chuvoso. Perfeito. Né? Então, assim, quando o campo não consegue produzir satisfatoriamente, é a hora que a hidroponia consegue se desenvolver, né? Produzir até com uma qualidade melhor, conseguir agregar um pouquinho mais de valor. Quando ela produz no período normal, né, um período seco do ano, ela tem um custo bem maior do que o convencional. E o convencional tem um custo bem menor e consegue colocar produto mais barato. O convencional você diz em solo? Em solo. Né? Então, assim, tem essa polaridade. Período seco do ano, o convencional vai melhor, porque tem custos menores e consegue oferecer à população uma hortaliça até com qualidade, só que com um preço muito mais baixo. Perfeito. E ao contrário, a hidroponia no período chuvoso, né? Como a gente trabalha em bancada, sem contato com o solo, a gente tem uma higiene melhor, né? Então o produto tem um acabamento melhor, uma vida de prateleira bem maior do que o do campo. Então a demanda do produto hidropônico aumenta muito mais nesse período. Certo. Só que é o seguinte, como a estrutura é muito cara, você não consegue ampliar demais
só para atender um período curto do ano. Que seria basicamente aqui no Centro-Oeste o verão. O verão, que é o né? período chuvoso. Início da primavera para o verão, a gente inicia os plantios e quando já entra aí outono e inverno, já cai bastante a demanda. Perfeito. Então a gente não pode ter uma estrutura gigantesca para ficar obsoleta no período seco do ano. Você falou que a hidroponia idealmente deve ser utilizada durante o período chuvoso, em ambiente protegido, claro. Uhum. Eu vejo aqui que você não está usando cobertura de plástico, filme plástico, está usando telado. Existe alguma vantagem, imagino que o custo, mas alguma vantagem técnica no uso do telado, no lugar do uso do filme plástico? Principalmente você abordou a questão do custo. O custo é importante, certo. Porque a hidroponia ela tem um custo inicial de investimento muito alto e a gente tenta buscar uma tecnologia que dê resultado, mas que tenha um custo mais barato. Perfeito. Né? Para aquelas espécies que suportam, é claro. Né? Então, no caso, alface, agrião, cebolinha, que são espécies que toleram um grau de umidade maior, a gente consegue trabalhar com telado. Perfeito. Né? Então, para outras espécies, como rúcula, por exemplo, coentro, salsa, que já são bem mais sensíveis, aí sim a gente precisa de uma cobertura plástica para abrigar da chuva. A questão climática. Nós temos observado claramente um aumento de eventos climáticos extremos e também a mudança nos padrões de chuva, padrões de seca. Isso tem afetado a produção hidropônica? Com certeza. Os materiais que a gente tem disponíveis hoje no mercado, você não vai conseguir, estou falando de telado, um grau de sombra que te atenda o ano inteiro. Perfeito. A gente tem que trabalhar com algumas médias, né, de grau de sombra para poder tentar reduzir alguns efeitos que possam ser danosos à cultura. Deixa eu ver se eu entendi. Você quer dizer, por exemplo, que as telas que dão uma sombra adequada durante o período de sol mais intenso, durante o período chuvoso ele sombreia demais? Isso, então a gente não consegue ter, a não ser que você fique mudando de tela, ter uma cobertura e ter uma outra tela móvel para você ficar movendo essa tela. E com isso você vai subir seu custo e a questão operacional também fica muito complicada, você trabalhar manejando essas telas. Então a gente tenta trabalhar com uma tela com um teor de sombra médio aqui, essa aqui é 30%, o ideal para mim talvez seria 25%, porque eu tenho telado também claro, né, que para um determinado período do ano ele vai bem, no período muito nublado, de dezembro até março ele vai bem, só que no período aí de agosto até começo de novembro ele tem uma incidência muito grande, tanto de temperatura com excesso de luminosidade. Então isso pode atrapalhar também o desenvolvimento. O telado com 30%, ele vai muito bem nesse período de agosto até novembro, mas nos períodos muito nublados, de dezembro até março, ele pode ter um início de estiolamento. Né? Então, às vezes, você tem que antecipar um pouco a colheita da alface para não correr o risco dela passar do ponto. Perfeito. O estiolamento, que já foi tratado em outros vídeos aqui no Agrônomo Vertical, se trata do crescimento excessivo das plantas em razão da falta de luz. O sombreamento ele tem que ser muito bem planejado para que não chegue uma intensidade luminosa excessiva nas plantas, mas que também falte luz. Como é o seu manejo, por exemplo? Eu vejo que você tem várias espécies. Hoje você está aqui com alface, agrião seco e agrião d'água. Eu vi cebolinha ali. Cebolinha, tem rúcula. Rúcula. Como é o manejo que você faz da solução nutritiva? Você disse que é um só reservatório, então imagino que é uma só solução nutritiva. Isso. Para as espécies que são mais sensíveis, que estão na estufa, aí eu incluo a rúcula, coentro, a cebolinha pode ficar já no telado, não tem problema. Essas culturas a gente faz uma caixa separada. São módulos separados para ela e com nutrição um pouco diferenciada. E para as que estão no telado, a gente faz um outro reservatório e também uma solução só para todos os estágios. Entendi. Né? Então a gente tenta trabalhar com uma quantidade de balanço nutricional que não exceda a quantidade nem falte na hora de maior demanda. Solução nutritiva completa. Completa, com todos os elementos que a planta precisa desenvolver. Isso é a hidroponia. Como você não tem o solo para suprir alguma deficiência, tem que trabalhar com todos os elementos essenciais para o desenvolvimento da planta. Eu até salvo aqui o ferro, que no solo ele é abundante,
Na hidroponia ele é o elemento mais caro que tem que ter. Os microelementos também têm que ser bem dosados, embora ele seja ofertado aí em gramas e miligramas, né, por hectare, mas a falta de um deles pode dar problema no desenvolvimento da cultura. Então tem que ser tudo balanceado. Essas culturas que você cultiva dentro da estufa, rúcula, hortelã, são aquelas que aguentam menos a umidade, Isso. você falou. A solução nutritiva também é diferenciada. Isso. Principalmente a gente utiliza aí a rúcula como padrão, né? Porque a rúcula é bem sensível e ela também requer uma quantidade de ferro bem maior do que as outras. Então a gente baseia pela rúcula, que é a que consome mais. As outras espécies vão estar comendo mais de graça em função da rúcula. Né? Então a gente faz esse ajuste aí para não dar deficiência até visual, né? Quando falta, você consegue visualizar isso nas folhas. É interessante o que você falou e nós temos repetido. A solução nutritiva para as culturas hidropônicas, ela deve ser completa. O que quer dizer uma solução nutritiva completa? Uma solução que contenha todos os nutrientes essenciais que as plantas precisam para crescer, se desenvolver e produzir. Muita gente critica a hidroponia dizendo que a hidroponia tem excesso de químicos. Não, ela não tem excesso de químicos, pelo contrário, ela tem todos os nutrientes que a planta necessita. Como nós estamos falando sobre o preparo de soluções nutritivas para o cultivo hidropônico, eu vou aproveitar para esclarecer um equívoco relativamente comum. Adubo não é agrotóxico. Os adubos são substâncias químicas que carregam os nutrientes essenciais que toda planta precisa. Nutriente essencial é aquele em cuja ausência as plantas ou não produzem ou nem sequer completam seu ciclo de vida. E a gente percebeu isso também, o lado mais claro, nas épocas de muita insolação, o ataque de foi mais intenso e a Tietlovírus também, que era uma doença que a gente praticamente não tinha aqui, ou quando tinha era esporádica, ela começou a aparecer